Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou gostando desse aqui. Tá bom esse microfone? Tá ruim, é? Eita. Então o retorno tá bom. Vou trocar então. Fica mais melhor se eu trocar? Glória a Deus. Melhorou? Piorou? Amém. Vai melhorar. Quero convidar as amadas crianças aqui presentes a saírem com a professora, que hoje ficou com essa tarefa especial. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Quem quer ouvir uma boa notícia nesse momento? Só quem quer ouvir uma boa notícia? Pois hoje eu não tenho uma boa, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês, viu? Antes, porém, de compartilhar a ótima notícia que eu gostaria, nesta noite, eu queria que vocês escutassem uma verdade não muito agradável. Porque quase sempre é assim, né? Antes das coisas boas, normalmente vêm as notícias não muito boas. E a notícia não muito boa que eu tenho para dar para vocês não é que terça vocês já começam a trabalhar. Não, é outra muito mais difícil do que essa. A notícia não muito agradável é que, enquanto nós estivermos nesta terra, nós teremos que enfrentar inimigos. Enquanto nós estivermos vivendo sobre a terra, nós teremos que enfrentar adversários. Eu poderia mentir e dizer para vocês que agora é só vitória, mas eu não posso, né? Eu seria acusado de propaganda enganosa, porque a verdade é que, enquanto nós vivermos deste lado de cá, da nossa existência, enquanto nós estivermos sobre a terra, inimigos farão parte da nossa vida. Inimigos farão parte do nosso dia a dia. E quando eu falo de inimigos, você pode entender inimigos de carne e osso, pessoas. Mas você também pode entender seres invisíveis. Você pode entender vírus, você pode entender doenças, você pode entender desemprego, você pode entender solidão, você pode entender seres espirituais do mal. Ou seja, quando eu falo inimigos, eu falo sobre tudo aquilo que torna a nossa vida um pouco mais difícil. Então, a notícia não muito boa é que, enquanto nós vivermos sobre a terra, nós teremos que enfrentar inimigos. Pastor, e qual é a notícia ótima? A ótima notícia é que, apesar de termos que enfrentar inimigos enquanto nós vivermos, nós não precisaremos ter medo de nenhum deles. Nós não precisaremos temer a nenhum dos nossos adversários. Pastor, e por que essa notícia é tão boa? Porque, se você perceber, o medo, ele tem destruído vidas. Vidas têm sido destruídas por causa do pânico, por causa da fobia, por causa dos medos. O medo tem destruído mentes, o medo tem destruído corações, o medo tem destruído físicos. Então imagina você enfrentar os inimigos sem medo. Imagina você não permanecer com temores dentro do seu coração e poder ter uma mente sadia, poder ter sentimentos sadios, um físico sadio. Isso é ou não é algo maravilhoso? Com certeza sim. Então a boa notícia que a palavra de Deus nos ensina é que, apesar de termos que enfrentar adversários, nós não precisamos continuar com medo destes adversários. E por que não, pastor?
porque eu posso viver sem medo. Será que é porque nós somos mais parrudos que os inimigos? É por isso que a gente não precisa ter medo deles? Não, o motivo não é esse. O motivo é porque nós não estamos sozinhos. Deus está comigo, Deus está contigo. Então, porque Deus está conosco, nós não precisamos ter medo dos nossos adversários. Deus, você crê? Quem crê que Deus está contigo? Quem crê que Deus está com você? Você já fez uma aliança com Deus? Você já fez um compromisso com Deus? Se você já fez, Ele promete estar contigo. E se Deus está contigo, você não precisa ter medo de inimigo nenhum que possa surgir para você enfrentá-lo. Porque Deus está conosco, nós não precisamos ter medo de nenhum inimigo, seja ele de carne e osso, seja ele invisível, seja ele uma bactéria, seja ele a fome, seja ele a nudez, seja ele qualquer ser do mal. Eu vou enfrentar sem medo. Por quê? Porque Deus está comigo e contigo. Nessa noite, inclusive, nós iremos meditar sobre 2 tipos de inimigos, que por causa da presença de Deus na nossa vida, aquele que a gente convidou para estar conosco, por causa da presença de Deus, nós não precisamos temer. Esses 2 inimigos se encontram, e eu já peço que você abra lá no livro de Josué, um livro que fala muito sobre não temer, sobre ser forte, sobre ser corajoso. 6º livro da Bíblia, o livro de Josué, capítulo de número 10. Nós iremos meditar a partir do verso 16 até o verso 27. Quero ser bem breve, antes de meia-noite eu termino, tá bom? Josué, capítulo 10, que eu tenho um amém aqui. Amém porque vai terminar antes? Josué, capítulo 10, a partir do verso 16. Antes, vamos entender um pouco a história que está sendo contada aqui. Josué é o 6º livro da Bíblia. Nos versos anteriores, vou esperar que os irmãos encontrem, as irmãs. Muito importante que você entenda que tudo que está sendo pregado aqui é baseado na palavra de Deus. Então, nos versos anteriores, as notícias sobre as vitórias dos israelitas se espalham na terra de Canaã. Os reis de Canaã, que eram vários, não eram só. Canaã era uma terra muito vasta, a terra prometida. Então os reis começam a saber sobre as vitórias dos israelitas. Por causa disso, 5 reis que moravam próximo de Jerusalém, eles se unem para ir e pelejar contra o aliado de Israel. Um povo se tornou aliado de Israel. 5 reis ficam sabendo disso, eles não gostam, e sobem para guerrear contra esse povo, que eram os gibeonitas. Esses versos nos quais nós vamos meditar, eles vão descrever o destino desses 5 reis que se rebelaram, que se voltaram contra um aliado de Israel. E não foi um destino nada bom, vocês vão ver por quê. Porém, o que é mais importante aqui, nós percebermos, é quais são 2 inimigos, que por causa da presença de Deus na nossa vida, a gente não precisa temer, a gente não precisa ficar com medo deles. Que inimigos são esses, pastor? Em primeiro lugar, porque Deus está conosco, nós não precisamos temer os inimigos de agora. Nós não precisamos temer os inimigos que agora se encontram lutando contra nós. Sejamos sinceros. Quem aqui está enfrentando alguma situação difícil na sua vida? Levanta a mão. Quem não tem vergonha de reconhecer que está enfrentando alguma situação difícil? Se a sua vida está perfeita, não precisa levantar a mão. Mas se você está lutando contra a água, se a sua vida está difícil em pelo menos uma área, levanta a mão. Praticamente todos nós
enfrentamos dificuldades em alguma área da nossa vida. E sabe o que é que nós normalmente pensamos em fazer quando nós estamos passando por um estreito? O que é que a gente pensa em fazer? A gente pensa em continuar. Não. Muitas vezes a gente pensa em parar. A gente pensa em parar. A gente pensa em retroceder de algo que a gente está fazendo de bom. Não vou mais fazer isso não. De algo que a gente está fazendo para Deus. Para que eu vou continuar se a minha vida está tão difícil? Se eu estou tentando servir a Deus, se eu estou tentando trilhar o caminho certo e a minha vida parece um vendaval, como nós cantamos hoje. A vontade que dá em muitos momentos é nós pararmos. Como se parar resolvesse alguma coisa, né? Como se parar fosse melhor para nós. Talvez até ao longo dos últimos meses, você pensou mais de uma vez em parar. Talvez. Parar em algo em relação à sua família, parar algo em relação ao seu trabalho, parar algo em relação ao seu ministério, parar algo em relação a Deus. Pois é justamente essa decisão que Josué diz que nós não podemos tomar. Nós não podemos parar. E onde é que Josué diz isso, pastor? Olha os versos 16 a 21. Primeira leitura do nosso texto, da primeira parte diz assim, Josué capítulo 10, verso 16 em diante. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram a Josué. Foram achados os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Esses são os 5 reis que lutaram contra o aliado de Israel, contra o aliado amigo do povo de Deus. Verso 18, disse, pois, Josué, eles estão lá, rolai grandes pedras à boca da cova, e ponde junto a ela homens que os guardem. Agora escute, porém vós não vos detenhais. Porém vós não pareis. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades. Sabe por quê? Porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel, verso 20, acabado de os ferir com muito grande matança até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrado nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué a Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e amado Pai, Senhor, viva e eficaz é a Tua palavra, através da qual o Senhor permanece falando aos nossos corações. Senhor, a mesma acabou de ser lida agora, e nela, Senhor, nós estaremos meditando, não sozinhos, mas com o auxílio do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nos faz entender a Tua palavra, nos faz ver, Senhor, que ela faz sentido para os nossos corações, e que assim nós possamos tomar as decisões que Te agradam, pois é isso que eu oro e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha como as coisas mudam. No início desse capítulo, 5 reis se levantam e marcham contra o povo de Israel. Não diretamente, mas indiretamente. Esses reis, eles acham que podem derrotar os planos de Deus aqui na terra. Porém, agora, a partir do verso 16, o que é que esses 5 reis fazem? Qual é a reação deles? Qual é a atitude deles depois de guerrear contra Israel? O texto diz que eles fogem e eles se escondem dentro de uma cova, dentro de uma caverna, dentro de um buraco.
Esses 5 reis, antes tão orgulhosos, agora se humilham. O inimigo está fugindo. O inimigo está se escondendo agora que ele lutou contra os servos de Deus. Percebam porque eu e você não podemos parar. Nós não podemos parar, porque este é o destino do inimigo das nossas almas. Ele pode se levantar por algum tempo, ele pode lutar contra nós por algum tempo, porém mais cedo ou mais tarde, ele vai fazer exatamente isso aqui. Ele vai fugir de mim e de você. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Por exemplo, lá em Tiago capítulo 4, verso de número 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E é só permanecer se sujeitando a Deus, é só permanecer resistindo ao diabo, que mais cedo ou mais tarde ele vai meter o pé na carreira. Ele vai fugir de mim, de você. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra de Deus. Então nós vamos parar para quê? Nós vamos fugir para quê? Quem tem que fugir é o inimigo das nossas almas. Quem tem que se esconder é o inimigo das nossas almas. Mas para isso nós temos que continuar pelejando. Nós temos que continuar guerreando. Nós não podemos parar. Então Josué é avisado de que aqueles 5 reis intrometidos, orgulhosos, estão escondidos dentro de uma caverna. José ordena então que rolem pedras grandes na entrada da cova e que homens fiquem de guarda, para que esses reis não tenham perigo de fugir. Preste atenção. Os homens procuram a caverna como refúgio e eles acabam ficando presos dentro dela. O que os homens procuram como refúgio se transforma em prisão. E sabia que é exatamente assim quando nós não temos Deus? Quando nós não conhecemos a Deus, a dificuldade vem, a prova vem, o medo vem, e ao invés de procurar a Deus, nós procuramos outros lugares, nós procuramos outras soluções. Uns procuram a bebida, outros procuram as drogas, outros procuram crime, coisas que parece que vão dar certo. E por algum tempo dá certo. Por algum tempo aquela caverna é um lugar de refúgio. É um local que traz alívio, é um local que traz uma emoção boa. Porém, mais cedo ou mais tarde, aquilo que o homem procura como refúgio, se não for Deus, acaba se transformando na sua própria prisão. O homem fica preso naquilo que ele procurou, naquilo que no começo foi tão bom, naquilo que no começo trouxe sensações boas, de segurança, de paz, de prosperidade. Mas logo depois o homem se vê preso dentro daquilo que ele mesmo buscou. Assim é a vida sem Deus. Então, se você está passando por um momento difícil ou não, não pense nem 2 vezes. Corra para Deus. Deus é o único refúgio que continua nos libertando ao invés de nos escravizar. Continue buscando, corra para o Senhor, não pense 2 vezes, corra para o nosso Deus. Talvez você conheça alguém que em momentos assim não tem buscado a Deus, e hoje essa pessoa se encontra escravizada naquilo que ela procurou, ela se encontra presa na cova na qual ela achou que ia se libertar. Não é assim que funciona, somente Deus pode nos libertar. Amém, igreja? Os 5 reis ficam então presos, mas o povo de Deus fica livre. E fica livre para quê? Fica livre para enfrentar
os seus inimigos. Porque é isso que Josué diz para ele: deixa eles lá, deixa os reis lá, eu vou já resolver eles, problema deles. Mas vocês, israelitas, continuem perseguindo os seus inimigos. Vocês estão livres para continuarem guerreando. Vocês estão livres para continuarem pelejando contra os inimigos de hoje, que estão enfrentando vocês hoje. Por isso Josué ordena que eles não parem, que eles continuem perseguindo, que eles enfrentem sem medo os inimigos do momento. E Josué ainda diz por quê. Por quê? Eu não posso parar. Porque eu não posso me esconder do meu inimigo, é ele que tem que se esconder de mim? Ele diz: porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Deus já derrotou o inimigo para você. E aqui eu lembro de uma verdade muito importante, mas que às vezes a gente se esquece. Que verdade é essa, pastor? Deus nunca nos dá uma guerra sem também nos preparar para vencer essa guerra. Deus nunca vai te dar uma batalha sem também te capacitar a vencer essa batalha. Quem crê nisso? Deixa eu mudar um pouco a ilustração, para ver se fica mais claro. Um bom professor vai fazer um teste com os seus alunos acerca de uma matéria que ele não ensinou. Um bom professor vai fazer isso? Vou fazer um teste com vocês aqui sobre uma matéria que eu nunca ensinei para vocês. Claro que não. Todo bom professor, primeiro ele passa o conteúdo, para depois ele fazer a prova. Ora, se um professor terreno, imperfeito, costuma fazer assim, que dirá o nosso mestre celestial, que não erra jamais. Então, se você está passando por uma prova, se você está enfrentando uma batalha, saiba que antes disso, Deus já capacitou você a vencer esta batalha. Talvez você até olhe para si e diz: não, mas é uma prova maior do que eu posso suportar. Engano seu. Ah, mas essa tentação, rapaz, eu caí, porque a tentação, viu? A tentação era forte. Foi mais forte do que eu. Mentira. Em 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Está sendo tentado? Está de acordo com a tua capacidade. Está sendo provado? Você acha que está mais difícil, mas Deus sabe que não está. Está de acordo com a tua capacidade. Pastor, mas está muito difícil. Então é porque Deus te deu muita força. E você nem viu ainda a força que tem. Mas Deus vai fazer com que você perceba a força que Ele já te deu. Então, os reis ficam presos. Deus dá força para Israel. E é exatamente isso que acontece. Deus diz que já tinha entregue nas mãos dele, e é o que acontece. À exceção de alguns que conseguem entrar nas suas cidades. Lembra que Israel está perseguindo o povo. Os reis estão lá guardados, esperando o que é deles. E Israel está perseguindo os moradores. Só que alguns entram nas cidades. Esses ganham algumas horas a mais de vida. Pelo menos até a nossa próxima pregação, eles ainda vão viver. Porém, o restante, o texto diz que são mortos com grande matança. Com grande matança. Ao contrário de Israel, o texto diz que eles chegam no acampamento em paz. Já pensou chegar em casa todo dia em paz?
Quem é que faz isso comigo? Quem é que faz isso com você? É o nosso Deus. Eles vão para a guerra, eles pelejam e eles chegam em casa em paz. Essa é ou não é a nossa experiência? A gente vai para a luta, vai para a batalha, mas chega em casa em paz. O texto diz até que nenhuma língua, olha, impressionante, eles estão na terra prometida, cheia de inimigos, mas nenhuma língua se move contra eles. Quem tem boca fala o que quer, é ou não é? Mas tem hora que nem a boca fala. Tem hora que Deus fecha até a boca das pessoas. Eu lembrei de uma passagem que tem lá em Êxodo, quando Deus diz: olha, vocês vão sair aqui do Egito, e nenhum cão vai rosnar contra vocês. Já pensou, nem um cachorro latir, até o cachorro fica olhando você passando. Talvez alguém está disparando palavras contra você em algum lugar. Que conselho eu te dou? Vai lá e resolve. Talvez não resolve. Continua lutando, continua pelejando contra o inimigo, porque tem hora que a língua do inimigo será calada. Tem hora que o próprio Deus vai calar, vai fechar a boca de quem está falando contra o seu povo. Mas para isso o povo tem que não parar. Porque se parar, parou, né? Olha aí, parou não. Está na peleja, está na dificuldade e continua. E continua com a Bíblia debaixo do braço, e continua abrindo a boca para adorar, e continua vindo à igreja para buscar a Deus. Tem hora que quem critica vai se calar diante dos seus servos. Meus amados, minhas amadas, eu não sei qual situação difícil você tem enfrentado. Eu só sei que você tem enfrentado alguma. Porque nós somos humanos. E enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos enfrentar o quê? Inimigos. Então eu não sei qual inimigo você tem enfrentado. O que eu sei é que ao invés de ficar com medo e parar, Deus quer que você seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Não para, continua lutando contra o inimigo que você está enfrentando agora. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Você não está só. Deus está com você. Isso inclusive me lembra uma situação na qual o apóstolo Paulo, já no Novo Testamento, está em uma cidade, tentando compartilhar a palavra de Deus. E quando a gente compartilha algo bom, o que a gente quer? Que todo mundo receba, né? Que todo mundo abra os braços e diga, eu quero. Mas nem sempre é assim. Então nessa cidade pessoas começaram a rejeitar a palavra de Deus, pessoas começaram a se opor contra o apóstolo Paulo, começaram a acusá-lo. E aí, Atos capítulo 18, versos 9 a 11, dizem que Deus apareceu, Jesus, apareceu em uma visão ao apóstolo Paulo. Escute o que ele disse. Lucas diz que teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse, que privilégio, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E sabe o que Paulo fez? E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Eu acho esse um texto muito instrutivo, sabe por quê? Primeiro ele diz o que é que Paulo não deveria sentir diante das dificuldades. O que é que Jesus diz para ele não sentir? Não temas. Não temas, Paulo. Depois
o texto diz o que Paulo deveria e não deveria fazer. Ele diz, fala. O que Paulo estava fazendo? Falando. Jesus diz, fala. Eu te entreguei uma palavra. Eu te entreguei uma responsabilidade. Fala e não te cales. E aí ele diz, por quê? Porque eu estou contigo. Não é porque vai ser fácil, não é porque vai dar certo, não, é porque eu estou contigo, e porque eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E qual é a reação de Paulo? Amém, Senhor. Eu já estava arrumando as coisas para ir embora, já estava procurando outra forma de te servir, mas se o Senhor disse para eu ficar, eu vou ficar. Você tem enfrentado inimigos? No começo, muitos levantaram as mãos dizendo que sim. Então, sabe o que Deus não quer que você sinta diante destes inimigos que você está enfrentando? Deus não quer que você sinta medo. Sabe o que Deus não quer que você faça? Deus não quer que você pare. Sabe qual é o motivo para isso? É porque Ele está contigo. Só isso basta. É porque Ele está comigo e está contigo. Quando o inimigo se levantar, seja ele qual for, não tenha medo. Não pare. E lembre, porque Ele está comigo. É o que Deus quer que eu e você façamos. Essa é a primeira parte do texto que mostra, então, o primeiro inimigo, que nós não devemos temer, porque Deus está conosco. Nós não devemos temer o inimigo de agora. O inimigo que nós estamos enfrentando neste exato momento, seja ele qual for, eu vou enfrentar, e eu vou enfrentar sem medo. Porém, o texto, ele fala ainda de outro, que é o seguinte: porque Deus está comigo, nós não precisamos temer os inimigos de amanhã. Não somente os de hoje, mas eu também não preciso temer os inimigos do futuro, os inimigos de amanhã. E sabe por que isso é importante para mim e para você? Porque parece que a nossa tendência é exatamente essa. A gente tem a tendência de não se preocupar apenas com os inimigos que nós já estamos enfrentando, sim ou não? Nós também temos a tendência de ficarmos com medo, de termos pesadelo com o inimigo que ainda nem se levantou. O inimigo ainda nem surgiu, e eu já fico preocupado com ele. O inimigo nem está nos atacando, mas disseram que 2030 vai ter uma onda, pastor, que vai destruir o mundo. A gente fica preocupado com 2030, com 2040, com 2050, quando talvez nem vivo a gente vai estar. A gente vem para o culto e fica preocupado com os problemas de um dia que ainda nem chegou, o dia de amanhã, que a gente nem sabe se a gente vai estar nele. Então, infelizmente, nós temos essa tendência. E Josué sabia disso. O povo não tinha que não temer apenas aqueles inimigos ali do presente, não. Eles não podiam temer também os inimigos que ainda viriam. E nós precisamos ter cuidado com isso. Senão as nossas energias vão pelo ralo. Com preocupações. E agora como vai ser 2024? Como vai ser 2025? Como vai ser 1.500.000? Como vai ser quando eu tentar me aposentar? Será que eu vou conseguir? Ixi, mas quando meu filho crescer? Uma vez uma irmã aqui na igreja me procurou, muito preocupada. Muito preocupada, ela não sabia se ela ia casar ou não casar, porque ela recebia um benefício.
E ela ficou preocupada e disse: pastor Tiago, é porque eu tenho medo de quando a minha filha completar 18 anos, ela perder o benefício. Eu perguntei: quantos anos sua filha tem? 7. Ela estava deixando de se casar com o homem da vida dela, preocupada com um problema que ainda estava longe de acontecer. Eu tenho medo dela deixar de receber o benefício quando ela completar 18 anos. Parece a gente, né? Parece a gente, preocupado com amanhã, preocupado com as contas, preocupado com um monte de coisa. Josué sabia disso, por isso ele faz o que faz, ele diz o que diz, nos versos 22 a 27. Você que está preocupado com o futuro, os inimigos do futuro, escute isso. Verso 22. Depois disse Josué, chegou o momento, viu? Abri a boca da cova, e dali trazei-me aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, da cova lhe trouxeram 5 reis. Que reis eram esses? Eram cidades fortes. O rei de Jerusalém, o de Hebron, o de Jarmute, o de Laques e o de Eglon. Trazidos os reis a Josué, olha como Josué era sábio, chamou este todos os homens de Israel, e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Eita Deus. Então Josué lhes disse, e chegaram, e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse, verso 25, não temais, nem vos atemorizeis. Esse foi o tema que eu coloquei na mensagem de hoje. Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. Josué está falando do futuro. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Verso 27, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até ao dia de hoje. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e amado Pai, nós já aprendemos, Senhor, que por causa da Tua presença nas nossas vidas, nós não precisamos temer os inimigos de hoje, nós não precisamos temer os inimigos de agora, contra os quais nós precisamos lutar agora, que já são reais na nossa vida agora, Senhor. Nos faz entender quem eles são e como nós podemos derrotá-los. Precisamos ser perseverantes. Mas, Pai, a Tua palavra está nos mostrando aqui agora, nessa leitura que acabamos de fazer, destes versículos, que não são apenas os inimigos presentes que nós não precisamos temer. Nós não precisamos ter medo também, nós não precisamos ter pesadelos também com os inimigos futuros, com os inimigos que ainda não chegaram, com os problemas que ainda não vieram. Então vem nos ajudar, Senhor, a colocar isso em nossos corações e praticarmos hoje, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Irmãos, depois que os israelitas voltam da batalha, glória a Deus. Depois que os israelitas voltam da batalha, nós vimos que eles voltaram em paz ao acampamento. Josué diz, chegou a hora. Chegou agora a hora. Abram a cova e tragam os 5 reis. Mas vem cá. Os 5 reis ainda estavam lá dentro? Os 5 reis ainda estavam dentro da cova? Se Josué mandou abrir a cova e tirá-los de lá, é porque eles ainda estavam? Sim ou não? Eles estavam na cova ou não, pessoal? Vocês estão pensando nos fogos, né? Eles estavam na cova ainda, sim ou não? Sim. Mas eles não eram reis? Eles não eram poderosos? Por que eles ainda estavam na cova? Isso mostra a nossa limitação humana. Nós não temos poder
para sair das nossas próprias covas. Nós sozinhos não temos capacidade de nos libertarmos dos nossos inimigos, dos nossos problemas. Aqueles 5 reis ainda estavam lá, porque assim é o ser humano sem Deus. Ele entra numa cova e ele permanece preso naquela cova. Se Deus não vier tirá-lo, ele permanece lá. Mas tem um que saiu sozinho da cova, e ele é capaz de tirar eu e você de qualquer uma delas. Josué, porém, neste momento, ele ordena que eles abram a cova e tirem os 5 reis de lá. E eles obedecem, os israelitas obedecem. Algo que fica muito claro aqui nesse texto é a obediência dos israelitas a Deus e aos seus líderes na terra, os seus líderes humanos. O que Josué ordena, eles obedecem, eles fazem. Em seguida, Josué chama os homens de Israel. Cadê os homens de Israel? E ordena aos capitães que se aproximem. Venham cá. Os reis deitados no chão. Josué diz: venham cá os capitães. Cadê os capitães? E eles se aproximam e diz: põe um pé no pescoço desses reis. E eles obedecem. Eles colocam o pé no pescoço. Alguém quer uma demonstração aqui? Para eu colocar o pé no seu pescoço? Não, que humilhação, né? Pastor, mas que brutalidade. Mas que negócio horrível na palavra de Deus. Eu sei que para nós, né, da nossa geração, meio mimimi, parece algo assim muito forte. Mas isso é cultural. Naquela cultura, essa era a maneira de dizer que uns foram totalmente derrotados e outros foram totalmente vitoriosos. Então o que Josué estava dizendo é: venham vocês, olha o que vocês fizeram com os inimigos. Eles estão totalmente derrotados e vocês foram totalmente vitoriosos. Irmãos, o que eu acho mais interessante nisso é que lá em Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo usa esse costume para dizer o que vai acontecer no futuro em relação a nós e a Satanás. O que é, pastor, que vai acontecer e tem a ver com isso? De colocar o pé no pescoço. Olha o que Paulo diz em Romanos 16 e 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. E o Deus da paz, em breve, está chegando o momento, esmagará, não é debaixo do pé dele, é debaixo dos nossos pés, a Satanás. E ainda diz: a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Então a pergunta que nós temos que fazer daqui até esse momento chegar é: de qual dos dois lados eu e você estaremos? Do lado dos vencedores ou do lado dos vencidos? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Pastor, mas que pergunta sem sentido. É claro que eu quero estar do lado de Deus. Mas sabe por que eu pergunto isso? Um dos motivos é por causa do crescimento do satanismo, inclusive aqui no Brasil, viu? Pais, cuidado com o que os seus filhos estão assistindo. Cuidado com os jogos. Porque até recentemente, um youtuber muito famoso tirou a própria vida. Se matou. Foi encontrado morto no seu apartamento. E infelizmente, eu tive a tristeza de assistir alguns vídeos nos quais esse youtuber defendia, sabe quem? Deus? Não. Ele defendia Satanás. Ele dizia, inclusive, que Satanás é muito mais amigo do ser humano
do que Deus. Deus é muito cruel. E a pessoa pergunta, e Satanás? Não, ele dá os toques. Então, infelizmente, antigamente Satanás ele tinha vitórias escondidas. Agora ele começou a ter vitórias nas redes sociais. Pessoas estão tendo peito para defender Satanás em público, enquanto muitos fecham a boca quando se trata de falar daquele que por eles morreu. Como eu posso ter vergonha de falar de Jesus que por mim morreu, se tem gente tendo coragem para falar bem de Satanás? Então, naquele dia, daqui até aquele dia, eu tenho que me perguntar, Senhor, em qual desses dois lados eu vou estar? Em qual desses dois lados eu quero estar? Eu quero estar do lado do Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. É por isso que o gesto de Josué é tão importante. Ele aponta para algo que vai acontecer, no fim da história. Só que mais importante do que o gesto de Josué são as palavras que ele fala. Olha o verso 25 de novo. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Josué usa de estratégia aqui, ele usa um gesto para dizer, assim como Deus está dando vitória para vocês, para esses inimigos, ele vai dar também para os inimigos que ainda vierem. Por isso não tenham medo. Não tenham medo nem dos atuais e nem dos futuros. Não tem mais, nem vos atemorizeis. Depois disso, Josué mata os reis, pendura os cadáveres em madeiros, em estacas, até a tarde. E para cumprir o que a palavra de Deus ordenava em Deuteronômio, porque Josué procurava ser obediente à palavra de Deus, ele tira os cadáveres do sol e coloca na cova de novo. E ainda diz, rolem pedras, e essas pedras continuam lá, até os dias em que Josué terminou de escrever. Sabe o que é interessante, igreja? É que a Bíblia fala de outro rei. Outro rei, que também foi pendurado em um madeiro. Outro rei, que também foi colocado dentro de uma cova. Outro rei, a quem também mandaram guardar com homens, com soldados. A diferença é que esse outro rei não está mais lá. Ao terceiro dia, ele saiu da cova. E porque ele saiu de lá, ele me ajuda e ele te ajuda a enfrentar qualquer inimigo. Por isso ele diz, eu estou contigo, não tenha medo. O que você passou, eu já passei. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e se você estiver comigo, você também vencerá. Esses versos finais que nós lemos, então, eles falam sobre o medo que os israelitas poderiam ter com inimigos que ainda nem chegaram, inimigos que ainda nem tinham surgido. E qual a aplicação desses textos para nós? Será que são só os israelitas que têm a tendência de se preocupar com o futuro, igreja? Será que são só os israelitas que têm a tendência de ficarem ansiosos quanto ao amanhã? Ou nós também temos? Nós também temos a tendência de ficarmos com medo de inimigos que ainda não chegaram. E é por isso que além de Josué, Jesus Cristo, nosso general, ele também diz, não tenha medo dos inimigos de amanhã, nem dos mais básicos de todos, nem da fome, nem da sede, nem da nudez.
eu cuido de você. Um dos textos nos quais Jesus faz isso é Mateus capítulo 6, verso 25 a 34. Eu quero ler para a igreja, de tão precioso que esse texto é. Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Às vezes, final de ano, a gente fica meio ansioso, né? O que eu vou usar? O que eu vou vestir? O que vai dar para comprar? E se não der para comprar nada? Será que eu vou para a igreja? Será que eu vou para a casa dos meus parentes? O que vão pensar de mim? A gente se preocupa com coisas assim. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou beber? Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Esse Deus alimenta as aves, Ele vai deixar você passar fome? Você que está buscando a Ele, você que está servindo a Ele? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é 50 centímetros. Ao curso da sua vida. Ansiedade não acrescenta nada, ansiedade tira. Ansiedade não acrescenta saúde, ela extrai. Ansiedade não aumenta recursos, diminui os recursos, porque ao invés de trabalhar, você fica preocupado. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Glória a Deus, nesses dias eu ganhei 3 camisas. Não comprei, ganhei, né? Olha como Deus é bom. Eu não estava preocupado. O que eu vou vestir? O que eu vou usar no culto? E aí eu ganhei 3 camisas, né? De pessoas maravilhosas. Louvado seja. É isso que ele está dizendo aqui. Às vezes você vai comprar e às vezes Deus vai trazer para você. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Repete comigo. O meu Pai sabe o que eu preciso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu já tenho problema demais hoje para eu gastar energia com amanhã. Amanhã vai vir, eu me preocupo com amanhã. Me preocupo não, eu vou me esforçar pelo amanhã. Hoje eu vou me esforçar pelo hoje. Eu posso fazer planos, mas eu não vou ficar ansioso com os meus planos. Eu não vou deixar de dormir pensando como é que vai ser. Eu vou confiar no meu Deus, porque Ele cuida de mim. Nessa noite, irmãos, irmãs, amigos, nós vimos 2 inimigos, que porque Deus está conosco, nós não precisamos temer. Primeiro, porque Deus está conosco, nós não precisamos temer os inimigos de hoje. Nós não precisamos temer esses inimigos agora, que você está enfrentando agora, neste momento, você não precisa ter medo deles. Respeite, mas não tenha medo, seja ele qual for. E nós vimos também que por causa da presença de Deus na nossa vida, nós não precisamos temer, aí que não precisamos mesmo, os inimigos de amanhã, os inimigos que ainda não vieram, porque assim como o crente, espiritualmente falando, coloca o pé no pescoço dos inimigos de agora, ele vai colocar o pé no pescoço dos inimigos que vierem depois. Mas a pergunta é, com quais inimigos você tem sido tentado a se preocupar? Você tem sido tentado a se preocupar com os inimigos de hoje, de agora?
Você tem sido tentado a se preocupar com os inimigos de amanhã? Pastor, eu tenho sido tentado a me preocupar com os dois. Pois nessa noite, saiba que os inimigos podem até ser maiores do que você. As viroses podem ser maiores do que nós. As enchentes. Janeiro, frequentemente tem vindo enchentes sobre alguns estados. Talvez seja a solidão que está te preocupando. Talvez seja o desemprego. Talvez seja, não sei, uma cirurgia que você vai ter que fazer. Talvez esses inimigos tenham sido maiores do que você. Mas eles não são maiores do que o Deus que está com você. Portanto, eu quero te convidar nessa noite a tomar uma decisão. E a decisão é: firme uma aliança com Deus. Se você ainda não fez isso, você não tem a garantia de que Deus está contigo. Deus está com aqueles que abrem o coração para Ele entrar. Deus não obriga ninguém a entrar na vida de ninguém. Mas quem convida, Ele vem. Ele está às portas, bate, se alguém ouvir, Ele abre, entra e convive com essa pessoa. Então, se você ainda não fez isso, curva a sua cabeça agora e decide tomar a melhor decisão que um ser humano pode tomar. Eu vou firmar uma aliança com Deus. E a aliança é que eu vou estar com Ele e Ele vai estar comigo. Eu não vou abandoná-lo e Ele não vai me abandonar. Se você já fez essa aliança, confirma hoje. Talvez essa aliança estava esquecida, mas até hoje Deus tem te poupado. Ei, tem um tempo, tem um período de misericórdia, mas esse período acaba. Então eu quero estar com o meu Deus todos os dias, porque eu quero que o meu Deus esteja comigo todos os dias. Então, enquanto estamos louvando com um cântico, se você ainda não havia tomado esta decisão, eu quero convidar você a tomar. E se você já tomou, eu quero te convidar hoje a ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso contra as dificuldades. Seja forte e corajosa contra as adversidades, porque é na nossa peleja que Deus vai nos dar vitória. Não somos nós que venceremos os inimigos, é Ele que vence por nós, mas Ele vence quando a gente luta, Ele vence quando a gente peleja, Ele vence quando a gente não para, Ele vence quando a gente não desiste. E é o que nós vamos fazer hoje, nós vamos continuar lutando. Fica de pé aí no seu lugar. Se hoje você está fazendo uma aliança com Deus, é importante porque a aliança errada desses 5 reis. Esses 5 reis fizeram uma aliança entre eles. Talvez você está fazendo uma aliança com um ser humano, de fazer o mal. A aliança errada leva à morte, mais cedo ou mais tarde. Mas a aliança certa leva à vida. Os gibeonitas fizeram aliança com Israel e eles viveram. Faça aliança com Deus de Israel hoje e deixa Ele te proteger. Enquanto estamos adorando ao Senhor, se tem alguém querendo tomar uma decisão e publicar essa decisão vindo até o altar, se você não tem vergonha de dizer: eu quero servir a Deus de todo o meu coração. Eu já servi ao mal muito tempo, mas agora eu quero servir ao Deus da paz. Enquanto nós estamos louvando, sai do seu lugar e vem até o altar. Se você quer renovar as suas forças em Cristo, não tenha vergonha de dizer: eu pensei em desistir, mas eu estou saindo daqui hoje renovado para continuar lutando e não parar de batalhar. Vamos louvar ao Senhor. Por toda minha vida, ó Senhor, te louvo.